Mateus capítulo 5, versículo 38. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Espírito Santo de Deus, em o nome do Senhor Jesus, pedimos que Tu ilumines o nosso coração nessa noite. Queremos entender esse texto, compreender e aplicar esse texto em nossa vida. Espírito Santo, abre o nosso coração, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, que a palavra seja plantada em nosso coração e que ela venha dar frutos, que ela não volte vazia, Senhor. Estamos diante da Tua palavra, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Bom, o título do meu sermão é O Cristão e a Vingança. Já dizia o seu Madruga, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. A verdade, irmãos, é que nós vivemos num tempo, e eu acredito que sempre foi assim, onde a tendência é sempre, quando o ser humano é prejudicado, ele desejar se vingar. Essa semana, por exemplo, nós ficamos perplexos, né, com um médico anestesista que abusou sexualmente da paciente na hora do parto. Eu não sei vocês, mas eu tentei me colocar no lugar daquela mulher, no lugar do marido daquela mulher e dos familiares daquela mulher, que foi violada, que foi abusada, num dos momentos mais importantes da vida dela. E eu acredito que para a mulher, o parto é algo que ela nunca esquece. Ela pode esquecer outras situações da sua vida, mas o momento do parto, o nascimento de um filho, ela não esquece. Inclusive é um momento de muita dor, mas ela não lembra da dor, ela lembra da alegria, do prazer de segurar o seu filho, a sua filha nos braços. Infelizmente, essa mulher vai carregar com ela para o resto da vida a lembrança de que naquele dia ela foi violada, ela foi abusada. Me colocando no lugar dela, tentando entender o que aquela mulher sentiu, me colocando no lugar do marido daquela mulher. Imagino eu que se eu fosse o marido daquela mulher, eu desejaria matar aquele sujeito. Imagino que eu provavelmente teria vontade de matar aquele sujeito. Tamanho desejo de vingança. Mas percebe que a vingança, o desejo é muito maior às vezes do que o mal cometido. Porque embora o ato daquele médico tenha sido perverso, maligno, perverso, ele não arrancou a vida daquela mulher. Mas o desejo de vingança é o desejo de arrancar a vida daquele homem, com muito sofrimento. E eis que chegamos, então, ao texto de hoje. O texto de Jesus Cristo no alto da montanha, onde, após falar sobre as bem-aventuranças, ele começa a falar sobre a lei de Deus, sobre o Antigo Testamento, e ele começa a interpretar o Antigo Testamento. Nós vimos que Jesus não veio abolir a lei,
Ele não veio acabar com a lei de Deus, ele não veio extinguir a lei de Deus, ele veio cumprir, e não apenas cumprir, mas dar o seu sentido completo, sendo ele o cumprimento da grande profecia que é o Antigo Testamento, nada melhor do que ele mesmo interpretar o Antigo Testamento. E ele começa falando a respeito do ódio. Nós vimos, alguns domingos atrás, que o ódio ele é considerado por Jesus como um assassinato. Vimos também a respeito do adultério, que o adultério não é apenas a pulada de cerca, mas é a pulada dos olhos, os olhos pulando no corpo de uma pessoa que não é seu cônjuge. Isso é adultério também. Vimos a respeito do divórcio. Vimos na semana passada a respeito dos juramentos. E eis que chegamos então onde Cristo aborda o tema da vingança. A vingança nunca é plena. Nunca é plena. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus cita a lei da retribuição, a lei da vingança. Ele diz no versículo 38, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Então, em primeiro lugar, o nosso Senhor Jesus Cristo, diante ali dos discípulos, diante da multidão, no alto da montanha, ele cita um texto lá das Escrituras antigas, do Antigo Testamento, onde dizia, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Esta aqui é a quinta vez que o Senhor Jesus ele faz uma citação, uma referência ao Antigo Testamento. Nós temos que lembrar que naquele tempo Jesus só existia o Antigo Testamento, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento vai surgir décadas depois. Existe aquilo que nós chamamos, que nós conseguimos identificar a situação do homem após a queda com duas palavras: depravação total. Após o pecado de Adão, a raça humana ela se tornou totalmente depravada. O que isso significa, Fernando? Bom, significa que todo mundo é muito mal? Não. Significa que o pecado afetou profundamente todas as áreas da vida humana. Que o pecado afetou inclusive a natureza, a qual aguarda gemendo o dia da redenção. Então, o pecado ele afetou a nossa vida, o nosso corpo, os nossos relacionamentos, tudo. Aonde nós olharmos, nós vemos a mancha do pecado. E nós vemos isso quando somos ofendidos por alguém, como eu comentei há pouco o caso ali dessa moça que foi violentada. Nós, ao recebermos, ao sermos alvo de uma ofensa tão grande, surge em nosso coração um desejo de retribuição, um desejo de vingança. E aí nós nos lembramos do ditado, olho por olho, dente por dente. E procuramos muitas vezes fazer justiça com as nossas próprias mãos. E esse sentimento de vingança também aparece quando somos alvo da maldade humana. Como eu falei antes, graças a Deus que não foi com a minha esposa, graças a Deus que não foi com a sua esposa. Mas nós não estamos livres desse tipo de maldade. E com certeza, quem passa por esse tipo de maldade deseja matar, deseja a vingança precisa ser muito maior. E até mesmo dentro da cadeia, esse cara, quando ele chegou na cadeia, ele ficou isolado. Porque é um tipo de crime que nem os
bandidos toleram, né? A citação de Jesus Cristo nesse verso 38 nos leva a alguns textos. Êxodo, capítulo 21, versículo 22. Se você quiser abrir comigo. Nós vamos ver de onde que Jesus tirou esse texto. 22, aliás, capítulo 21, verso 22. Diz assim: se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo, porém, nenhum dano sério, o ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir conforme a determinação dos juízes. Mas, se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Abra comigo Levítico, capítulo 24, versículo 19. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Vamos agora a Deuteronômio, capítulo 19, versículo 16. Se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, deem-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. Eliminem o mal do meio de vocês. O restante do povo saberá disso e terá medo e nunca mais fará uma coisa dessas entre vocês. Não tenham piedade. Exijam vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Bom, quem estava falando nesses textos no Antigo Testamento? O Senhor nosso Deus. Então, o nosso Deus, quando ele tira o povo de Israel lá do Egito, o que ele precisa fazer com esse povo? Ele precisa transformar aquele povo em uma nação. E ele precisa dar leis para que aquele povo viesse a ser preservado. Por quê? Porque por causa da maldade, por causa do pecado que nos afetou profundamente, o ser humano precisa de leis, precisa de freios. Tem até uma música, né? Se eu largar o freio, ninguém vai me segurar. Né? Já ouviram? Não? É o pastor Péricles que fala, que canta. Se eu largar o freio, ninguém vai me segurar. Então, a sociedade, todas as sociedades hoje em dia, elas possuem leis, e essas leis têm um objetivo geral: segurar o freio da humanidade. Então, Deus, quando deu essas leis ao povo de Israel, e são conhecidas como lei de retribuição, lei de retaliação, ou seja, a ideia é que a justiça não fosse feita com as próprias mãos, mas levasse ao juiz. Naquele tempo já tinham juízes instituídos, e eles iam julgar e eles iam instituir a pena. Ou seja, se você feriu o olho do teu irmão, do teu vizinho, então isso daria o direito do seu vizinho ferir o seu olho, nada além do olho. Se o seu irmão, se o seu vizinho te machucou o teu pé, é um pé teu que vai também receber a punição. Por quê? Porque se deixa na pessoa a vingança, a pessoa que levou, teve um olho vazado, um olho furado,
cheio de ódio, não vai querer apenas tirar um olho do outro, vai querer tirar a vida do outro. Mesma coisa esse rapaz, esse médico que foi preso. Se deixasse a sociedade, o marido, a família, se deixasse ele na mão deles, o que ia acontecer com ele? Ele ia ser morto, ele ia ser picado, né? Mas, por causa da lei, ou seja, a lei vai instituir uma pena para ele, ele vai ter uma pena, ele vai pagar pelo crime que ele cometeu, né? Naquela época, a pena não era apenas a reclusão, mas a pena era, literalmente, se você quebrou um dente, você vai perder um dente. Se você cortou uma mão, vai perder uma mão. Então, Deus coloca esse tipo de lei com esse objetivo. Não de incentivar a violência, não de incentivar a vingança, mas de fazer a pessoa pensar, olha, se eu fizer isso, eu também vou levar isso. Eu vou fazer, mas eu vou receber também. Então, você de alguma forma, você acaba se segurando. Precisamos lembrar que naquele tempo o povo de Deus não tinha o Espírito Santo. Que as sociedades não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo habita apenas no crente. Então, o objetivo da lei não era promover a vingança, mas oferecer um sistema jurídico para aquela sociedade que estava sendo formada, a fim de que os homens não fizessem justiça com a própria mão, porque a vingança era proibida. A vingança pertence apenas a Deus, o Senhor. Não pertence ao povo de Deus, pertence apenas a Deus. Entretanto, muitos mestres da lei acabaram desvirtuando essa orientação divina nos tempos de Jesus e acabavam incentivando a vingança. Então, ao invés de incentivar a ida até a justiça, eles usavam esses textos bíblicos para fundamentar vingança. Então, teu vizinho pegou e te deu um tapa na cara, tu vai lá e dá 2, 3. Em segundo lugar, no versículo 39, na primeira parte do versículo 39, nosso Senhor Jesus Cristo ele vai estabelecer um novo paradigma a ser seguido pelos seus discípulos. Sempre quando nós lermos o Sermão do Monte, nós temos que lembrar quem é que está escutando esse sermão. Quem está escutando são os 12, os discípulos e uma multidão que estava seguindo Jesus. Então, o que Jesus vai estabelecer aqui agora, a partir do versículo 39, não é uma lei que toda a sociedade deve obedecer. Não é uma lei que todos os homens devam seguir. Mas ele vai estabelecer um novo pensamento, um novo paradigma a ser seguido pelos seus discípulos. Ele diz assim: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Então, em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo coloca um novo paradigma, um modelo. O antigo, antes ele disse assim, ele citou a lei da vingança, da retribuição, da retaliação, ou seja, olho por olho, dente por dente. E agora ele fala, não resistam ao perverso. Irmãos, isso nos mostra que o evangelho de Jesus Cristo, ele é contra a cultura. A cultura, ela caminha numa direção, e o evangelho de Jesus Cristo vai contra a cultura. Não pense que porque nós estamos a 2000 anos de distância, que mudou muita coisa, não. Na questão da vingança, nessa questão aqui, nós talvez melhoramos um pouquinho. Mas, no geral, continua a mesma coisa. O normal, quando alguém é prejudicado, é o desejo de vingança, de retaliação, de prejudicar, de pagar a mesma moeda. Ou como diz, bateu, levou.
Mas para aqueles que se tornaram cidadãos do reino de Deus, através do novo nascimento por obra de Deus, a retribuição vingativa não é algo normativo. Nós precisamos lembrar como começa o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, para quem faz parte do reino dos céus, do reino de Deus, a vingança não é norma, não é uma opção. O paradigma que Jesus estabelece é o paradigma de não resistir ao perverso. É uma retribuição amorosa, generosa, ao invés da busca raivosa por justiça própria. E esse paradigma deve ser seguido pelos seus discípulos. Esse paradigma vai deixar o Império Romano, vai deixar aquela região de ponta cabeça. Porque esse paradigma é capaz de mostrar ao mundo a beleza da igreja. A beleza de que é o que é a igreja. Porque o mundo não é assim. E esse paradigma só pode ser seguido, só pode ser copiado por aqueles que foram transformados, que tiveram seu coração transformado. São esses que decidem, são esses que vão, que se esforçam para viver de acordo com esse paradigma. A lei, como nós vimos agora há pouco no Deuteronômio, Levítico, Êxodo, ela permitia que quando você fosse prejudicado, você procurasse na justiça a reparação em relação ao teu prejuízo. Isso não mudou, porque hoje em dia continua a mesma coisa. Quando você é prejudicado de alguma forma, você vai na justiça. Você tenta resolver com a empresa ou com a pessoa, mas não conseguindo, você acaba apelando para a justiça. Mas Cristo, então, estabelece a não resistência ao perverso como um paradigma novo. Então, Jesus, William Hendrickson, quando vai falar desse texto, ele vai dizer que Jesus, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está condenando o espírito de desamor, um espírito de ódio, o desejo de vingança. Quando Jesus fala não resistam ao perverso, Jesus está condenando esse espírito de desamor, esse espírito de ódio, esse espírito de vingança, esse sentimento. Quando eu falo espírito, não me refiro ao espírito maligno, porque o espírito maligno é fácil, você manda ele embora, ele sai. Mas o sentimento de ódio, de vingança. É como se Jesus dissesse, não resistam ao perverso com medidas que vêm de uma disposição que é diferente do amor, do perdão, da brandura e da tolerância. Então nós vemos, inclusive, o nosso Senhor Jesus, na noite em que foi preso, ele agiu com brandura. Ele poderia ter mandado uma legião de anjos protegê-lo e matado com um sopro de sua boca todos aqueles soldados, inclusive o traíra do Judas. Mas ele recebe o beijo de Judas, recebe a prisão com brandura. Quando Pedro corta a orelha de um dos soldados, ele repreende Pedro. E num gesto de amor, ele cura a orelha do soldado, que foi prendê-lo. Abra comigo, Mateus 27, 27. Diz assim: Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho.
Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam. Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Abra comigo Lucas, capítulo 23, versículo 34. É interessante que Mateus não registra o que Lucas vai registrar desse momento. Eles estão falando no mesmo episódio, mas ele não registra. Lucas diz assim, num dos momentos lá da crucificação, um pouco antes de morrer, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele e tiraram sortes. Ou seja, Deus, o Deus encarnado, foi humilhado. Deus se fez carne, habitou entre nós para ser humilhado. Cuspiram na cara dele, bateram nele, na cabeça dele, zombaram dele. E mesmo assim, ele ora ao Pai dizendo, Pai, perdoa. Esse povo não sabe o que está fazendo. É importante destacar que Jesus não está dizendo que agora nós temos que abolir a polícia, o sistema judiciário e penal. Não, não é isso que Jesus está falando. Nós temos que lembrar que Jesus está se dirigindo para os discípulos, para aqueles que estavam seguindo ele. Aquela comunidade de cristãos deveria ser uma comunidade de amor, não de vingança. E esse paradigma deveria ser aplicado nos relacionamentos pessoais dos seguidores de Jesus Cristo. Não é algo que se espera da sociedade, mas dos discípulos de Jesus. Aqueles que não estão debaixo da graça de Deus estão debaixo da lei e precisam da lei. Aqueles que estão debaixo da graça foram transformados pelo Espírito Santo, têm um novo coração, uma nova vida e agem de acordo. O paradigma que Jesus estabelece aos seus discípulos é o paradigma do amor, é o paradigma da brandura, é o paradigma do perdão. E esse paradigma aparece em outros textos do Novo Testamento. Abra comigo Romanos capítulo 12, versículo 17. Diz assim, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a sua causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízos os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, isso diante dos descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo?
Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos contra irmãos. Abra comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Esse paradigma estabelecido por Jesus de não resistir ao perverso ecoa por todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento nos mostra esse caminho, o caminho que os discípulos de Jesus, que a igreja de Jesus deve seguir. Não é o caminho da retaliação, mas é o caminho da brandura, é o caminho do amor, é o caminho do perdão. É o caminho de sofrer prejuízos, muitas vezes, de ser injustiçado, de ser humilhado. E mesmo assim, sorrir. Mesmo assim, caminhar. Mesmo assim, continuar. Por fim, nosso Senhor Jesus apresenta algumas aplicações práticas desse novo paradigma. Ele vai dar alguns exemplos. No versículo 39 ainda, ele diz assim: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que lhe deseja pedir-lhe algo emprestado. Então, em terceiro lugar, nosso Senhor Jesus, ele vai o quê? Apresentar exemplos práticos para que os seus discípulos venham entender o que ele está dizendo. Ele começou citando a lei da retribuição, da retaliação, e em seguida ele estabelece um paradigma, ou seja, não resistam ao perverso. E agora ele explica o que significa isso. Ele dá uns exemplos. O cristão é aquele que não retribui o mal com o mal, mas ele recebe o mal e ele devolve o bem. E esse texto ele é completamente contra a cultura. Não é assim que nós vemos nos filmes. Nós não vemos isso nas novelas, nós não vemos isso nos seriados, nós não vemos isso na sociedade. Nós vemos isso apenas na comunidade cristã. Deveríamos ver, pelo menos. A mensagem de Jesus é muito clara. Aqueles que são pobres em espírito vão se tornando a cada dia mais parecidos com Cristo. Irmãos, esse é o alvo da vida cristã. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Nós não fomos salvos para termos uma vida melhor. Nós fomos salvos porque Deus deseja um povo. E Deus forma um povo. Só que esse povo ainda carrega consigo as marcas do pecado. Então, dia após dia, esse povo vai sendo santificado e esse povo vai se tornando mais parecido com Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Ele começa dizendo, ele vai apresentar quatro exemplos. Ele começa dizendo, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe a outra. Para nós hoje não faz muito sentido esse negócio de tapa na cara, não é uma coisa assim tão
tão grave você dar um tapa na cara de alguém, não é uma coisa humilhante, isso não é um insulto tão grave. Mas nos tempos de Jesus, quando alguém levava um tapa na cara, era uma das maiores humilhações que o ser humano podia receber. Ainda mais se o tapa não fosse com essa parte da mão, mas fosse com as costas da mão. Não era apenas a dor física, mas era a humilhação pública. Então, quando Jesus fala, se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe a outra. Ou seja, se você recebeu um tapa desse lado, dá o outro. Jesus não fala olho por olho, dente por dente. Deu num lado, eu te dou no outro. Recebeu desse lado, oferece o outro. Esse é o paradigma que Jesus está estabelecendo, irmãos. O bem-aventurado é aquele que oferece outra face. Não procura retaliação, mas sofre o insulto com alegria, porque o seu Senhor também sofreu insulto. Jesus Cristo também apanhou na cara. Abra comigo Isaías capítulo 50, versículo 6. D. Carson, quando vai falar desse texto, ele observa muito bem que esse texto aqui de Jesus ele faz um eco do que está em Isaías. Isaías 50, versículo 6. Diz assim, ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e da cuspida. Isaías está falando sobre quem? Jesus. A profecia de Isaías se cumpre em Mateus 27, 67. Em seguida, Jesus apresenta uma segunda aplicação prática. Ele diz assim, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que levem também a capa. Para nós hoje talvez não faça muito sentido, nosso guarda-roupa tem mais roupas do que nós podemos usar. Nós usamos apenas uma por vez, 2 no máximo, quando você está com frio. Mas no tempo de Jesus, e talvez não muito tempo atrás, as pessoas não tinham um guarda-roupa tão grande assim. Geralmente eles tinham uma peça de roupa ou 2, uma capa e uma túnica. A túnica era como se fosse a roupa de baixo, cueca, sutiã, calcinha. Dormia, eles usavam para dormir muitas das vezes, porque eram pobres. O Senhor nosso Deus vai dizer lá em Êxodo, por exemplo, que você não podia pegar como garantia de uma dívida ou de um empréstimo a túnica de um homem. E se você pegasse, você tinha que devolver até o pôr do sol. A túnica sempre deveria estar com o indivíduo. Era a roupa que ele usava no dia a dia, era a roupa que ele usava para dormir. Entretanto, Jesus fala que se alguém vier te processar e tirar aquilo que você que é inalienável, como a túnica, você e eu devemos abrir mão. Jesus, dizendo isso, é como se ele dissesse, perder é ganhar. Nós não temos o direito de odiar alguém que tenta nos privar das nossas posses, como diz William Hendricks. Nosso coração deve estar cheio de amor para essa pessoa, um amor que se revela em ações. Em seguida, Jesus apresenta um terceiro exemplo daquilo que ele estabeleceu no verso 39. Ele diz, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, caminhe 2. Milha, aproximadamente 1,5 km.
Para nós, isso aqui também é uma coisa que não faz muito sentido no nosso dia, a gente quase não caminha, a gente anda de carro. Mas naquele tempo, existia uma lei que permitia que os soldados romanos obrigassem os cidadãos a carregarem sua bagagem. Existia também uma lei que obrigava os cidadãos a transportarem correspondências. E nós vemos esse exemplo quando Jesus ele é crucificado. No caminho, o texto de Mateus vai dizer que havia um homem chamado Simão de Cirene, o Simão Cirineu. E Jesus não estava aguentando levar a cruz, os soldados obrigam aquele homem a carregar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso era algo normal. E o judeu daquele tempo, ele não suportava a ideia de ser dominado por outro povo, por um romano, por um pagão. Então, provavelmente era algo muito humilhante. Entretanto, os discípulos de Jesus deveriam fazer além do que foi estipulado. Você quer que eu caminhe com você 1 milha, 1 quilômetro? Vamos caminhar 2. A disposição do discípulo de Jesus diante dessa obrigação, diante dessa imposição, deve ser de ajudar, não com amargura, não reclamando, não com raiva, mas um sorriso, um amor. Isso é completamente contra a cultura, irmãos. É completamente contra a cultura. E esse é o paradigma que nosso Senhor está apresentando para nós. Por fim, no verso 42, o Senhor Jesus afirma: dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Nosso Senhor Jesus termina o seu ponto aqui sobre a vingança, sobre a retribuição, dizendo o seguinte: sejam generosos. Sejam generosos. Ele não está dando uma opção para os seus discípulos. Olha, se vocês sentirem no coração, vocês fazem. Se vocês não sentirem, vocês não fazem. Não. Dê ao que ele pede. Não volte as costas ao que lhe pede emprestado. A comunidade de discípulos de Jesus é uma comunidade de gente generosa. Não significa que você e eu vamos vender tudo o que temos e vamos dar para todo mundo aquilo que... Não, não é isso. Mas significa que diante da necessidade, não diante de gente vadia, diante da necessidade, você vai ajudar. Nós vamos ajudar. Emprestar. Provérbios 19:17, para finalizar, diz assim: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele os recompensará. Irmãos, trazendo para a nossa vida, entender o que Jesus está falando aqui não é tão difícil. Difícil é nós colocarmos em prática, muitas vezes. Entender o novo paradigma que Jesus estabelece para os seus discípulos não é difícil. Difícil é colocar em prática. Difícil é viver. Eu diria que é impossível enquanto o ser humano não é transformado por Deus. Eu estava lendo o pastor Saião comentando um dia, e ele falou que um dia ele foi num pequeno grupo, e chegou um senhor meio analfabeto falando. Ele não ia em igreja, mas ele leu a Bíblia e ele falou assim: gente, esse negócio de Bíblia aí é sério mesmo.
Eu comecei a ler e não é que funciona, e não é que a gente não consegue mais fazer as coisas erradas. Não consegue, a gente fica com medo, a gente fica assim, sabe? A gente lembra que está errado e a gente para de fazer. E é o que acontece com os discípulos de Jesus. O que nós precisamos analisar, irmãos, se nós estamos dispostos a seguir Jesus. Porque se nós estamos dispostos a seguir Jesus, nós devemos obedecer o que ele falou aqui. Nós devemos ser conhecidos pelo amor que nós temos pelo outro, não pelo ódio. Nós devemos ser conhecidos pelo amor que nós temos com aqueles que não merecem e não com a vingança, não pela vingança. Minha oração é que eu e você, depois dessa palavra, nós vamos estar diante de várias situações. E essas situações vão exigir de nós dar outra face. Perder a capa e a túnica. Andar 1 milha, andar 2 milhas. Nosso Senhor Jesus fez isso. E Ele nos convida a fazer isso também. Somos discípulos de Jesus, devemos viver como os discípulos de Jesus. Hoje em dia a igreja evangélica no Brasil, ela é mal falada, irmãos. Infelizmente ela é mal falada. A igreja do primeiro século, ela era conhecida pelo amor, pela generosidade. O livro dos Mártires conta que um cristão estava sendo conduzido para ser decapitado. E o seu algoz, o homem que ia cortar o seu pescoço, começou a ver aquele homem que ia ser morto, orando por ele. E ele se converte. E os dois são mortos. Esse é o espírito que tem que estar no nosso coração. O espírito de amor por aqueles que não merecem, por aqueles que não merecem. Amar quem merece é muito fácil. Amar quem merece é muito fácil. É muito fácil amar sua esposa, seus filhos. Por quê? Porque eles estão sempre com você, fazem, né, te agradam, demonstram amor, demonstram carinho. Emprestar dinheiro para quem você sabe que paga é muito fácil. Socorrer o necessitado que não tem como te pagar é o que o Senhor Jesus está nos mandando fazer. Se fizermos isso, se vivermos como discípulos de Jesus nesse mundo, seremos chamados filhos de Deus. Deus receberá a glória. E é essa comunidade de discípulos de Jesus. E quando eu falo, irmãos, que se nós olhamos para a cidade, nós não vemos o Evangelho, nós temos várias e várias igrejas abertas nesse domingo agora. Muitos pastores estão pregando em suas igrejas. Mas nós não vemos o Evangelho na cidade. Porque, infelizmente, muitos de nós não estamos vivendo como discípulos de Jesus. Estamos indo na correnteza do mundo, amando quem nos ama, ajudando quem nos ajuda. Nosso Senhor Jesus nos convida a dar outra face, a entregar a túnica, a emprestar a quem não pode pagar, a caminhar 2 milhas. Esse é o desafio para nós. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo,
Obrigado por tuas palavras. Não é difícil entendê-las, difícil é praticá-las. Que teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, para obedecê-la. Queremos ser mais parecidos contigo, Jesus. Nos ajude, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Amém.